Olá, boa noite, boa noite. Hoje mais um encontro aqui para a gente poder conversar sobre um tema que é tão importante. Meu filho ainda não fala, devo me preocupar? E aí, quando será que é a hora de procurar a ajuda de um profissional especializado? E para isso, hoje, vamos ter uma convidada mega especial, doutora Daniela, fonoaudióloga. Ninguém melhor do que ela para conversar com a gente sobre isso. Então, já vou adicioná-la aqui, já vi que ela está por aqui já. Então, ainda para quem não me conhece, sou Tatiane André Maiorga, psicóloga, especialista em neuropsicologia, trabalho com crianças e adolescentes e já vou adicioná-la. Se puderem me dar um feedback de som e imagem enquanto eu vou adicionando. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada por aceitar o convite de vir conversar comigo sobre esse assunto que eu acho que é tão importante, que gera tantas dúvidas. Eu que agradeço o convite. Eu como uma boa fono, que eu já não quase não gosto de falar, né? Então vai ser bem difícil para mim. Eu me policiei, tô aqui com um papelzinho na mão na frente, porque eu falei, gente, é um tema que se a gente se deixar, a gente vai varar a noite falando aqui, ó, e não vai ter fim, porque vai ter Com muito assunto do que certeza. falar. Com certeza. Dani, já vou começar assim, ó, porque eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Qual que é a diferença entre falar e a aquisição da linguagem? Tem diferença? Como que é isso? Ui, por que eu fiz ui? Porque esse universo da comunicação, seja de fala, de comunicação, de linguagem, né? E também a gente vai tirar essa dúvida hoje aqui. O que é atraso de fala? O que é a fala? O que é a linguagem? Se são todas a mesma coisa, né? Nada como uma fono para falar sobre comunicação. E é uma coisa que eu amo, né? Primeiramente, a comunicação, ela é a expressão da nossa alma, né? A comunicação, ela vem pela voz, pelos gestos, pela expressão facial, pela comunicação não verbal, né? Que são os gestos, é como que eu me porto, qual é a minha postura, como eu projeto a minha voz, o tom de voz, né? E a nossa voz, ela é como se fosse o nosso RG, a nossa identidade. Então, não existe voz igual, né? Existem vozes parecidas, mas a nossa voz, ela é uma identidade, como a nossa digital, né? Ela é única e exclusiva. E falar de criança é um universo gigante, apaixonante, né? E antes de responder, eu queria me apresentar, para quem não me conhece. Desculpa, olha, eu que sem educação. Imagina, a gente vai, né, fluindo aí na conversa, né? Eu sou a doutora Dani Caro Preso, fonoaudióloga, estou formada pela PUC aí há 27 anos. E a fonoaudiologia, ela tá na minha vida desde que eu era criança. Eu tinha um avô advogado, orador, né? Então ele já era um comunicador e ele me preparou para falar, para me comunicar. Então, desde poesias, de como falar bem articulado. E, claro, que eu caí na fonoaudiologia por ser uma amante aí da comunicação. Nesses 27 anos, eu transitei por várias áreas, né, da fonoaudiologia. Hoje a fono, ela consta aí de 16 áreas, né, dentro da fonoaudiologia. Então, muita água passou debaixo da ponte, né? E eu acabei fazendo 9 pós-graduações. Hoje eu
entenda o ser humano como uma forma integrada. E o legal dessa live hoje é trazer que o atraso de fala ou de linguagem, que a gente vai discutir aqui, ele é um dos sintomas de uma vida, de uma família, de uma criança. E o mais importante de tudo é entendermos o que é, né? O que é o esperado para a criança, né? Como eu entender se o meu filho está com atraso de fala, se ele deveria falar quantas palavras, né? É claro que a gente nunca pode deixar a criança ser colocada como um hashtag atraso de fala. A gente que é da área da saúde, né, da educação, a gente precisa entender um contexto onde essa criança está inserida, se há riqueza de estimulação, como que é esse pai, essa mãe, né, a presença da família. Será que essa criança fica no tablet o tempo todo? Será que ela é estimulada a falar, né? Muita gente me perguntava se atraso de fala vinha de pandemia, a pandemia trouxe atraso de fala, né? Então, claro que isso aí vai ser um assunto para mais uma live, né, Tati? Que é muita coisa importante. É muito amplo, né? Muito amplo, muito amplo. Mas o mais importante é a gente conversar. Eu amo ser convidada para lives, porque trazer informação para a população, né? Trazer conteúdo para as pessoas que não entendem, não sabem muitas vezes nem por onde começar, né? Então, se meu filho não fala, o que que eu devo fazer? Né? O que que eu devo me preocupar, né? Então, esse tema realmente assim para mim foi aquele motivo de ansiedade, né? Durante o dia, falar, ai, que gostoso falar, explicar, orientar as pessoas, né? As famílias. Quanto mais pessoas souberem e a gente puder pensar na intervenção precoce, né? O tempo que essa criança perde na vida, no desenvolvimento, nos marcos dela, né? Se a gente consegue orientar essa família, exames específicos, né? A importância da neuropsicologia na vida da fono, né? O quanto que a gente consegue identificar o que está errado, o que não está funcionando, como está esse cérebro, como não está. E precocemente a gente está dando chance para essa criança, né? De se reabilitar, de se restaurar, de equilibrar, orientar a família, né? Então, eu amo falar. Se deixar, menina. Eu falo muito assim, às vezes as famílias vêm querendo falar assim, eu quero nomear o que que é. E um grande ponto a gente não precisa nomear se tem alguma coisa. A gente precisa identificar o que tem para ir atrás desses atrasos. Peraí que não Já trouxe a ler. xícara aqui já. Intervenção precoce por fonoaudiólogo. Porque o ponto é exatamente isso. E eu acho que assim, e nessa fase que a gente está falando, que é de aquisição de linguagem, de começar a falar, a gente tem janelas de oportunidades que, às vezes, com uma estimulação correta, com um profissional certo, essa criança, ela faz um boom, que você fala, só estava faltando um empurrãozinho. Sim. E não é que ela vai ter um transtorno, que ela vai ter um problema lá na frente. Ela teve um atraso, né, de aquisição, de atingir um marco do desenvolvimento, e depois ela fez ali as intervenções precoces, que é o mais importante de tudo, e ela deslancha no restante do desenvolvimento. É isso aí. Né? Por isso que eu acho que é tão importante. Ô Dani, quando a gente está falando já de atraso, assim, como a gente diferencia o atraso com o desenvolvimento típico? Dá para a gente diferenciar isso? O que os pais têm que ficar de olho? Bom, pergunta ótima, né? Para a gente entender o contexto dessa criança, tá? Primeiramente, a gente vai atrás aí do histórico dela, né? De uma anamnese, de entender quem são os pais, como foi a gestação dessa criança, teve alguma intercorrência, né? Porque o primeiro sintoma é, meu filho não fala, né? E só que ele não fala por quê? Então, como profissionais da área, a gente tem que o quê? Começar a pensar num processo de o que aconteceu lá atrás, né? Será que esse cérebro ele foi afetado por alguma questão na gestação,
no nascimento? Faltou oxigênio? Como que foi aquela notinha que chama o Apgar, né? Que essa criança teve lá na maternidade? Teve sofrimento essa gestação? Essa mãe passou por alguma situação? Teve restrição de crescimento dentro da barriga da mamãe? Como que foi, né? O desenvolvimento dessa criança. E aí, antes do nascimento, pós-nascimento. Como ela apresenta? As crianças vêm para mim geralmente com 1 ano e 10, 2 anos, já com essa queixa de não falar. E as pessoas me perguntam, mas quantas palavras meu filho deveria ter falado, né? Estar falando agora. Aí eu falo assim, bom, primeiro a gente tem que entender por que que não está falando, né? Então, como é o contexto dessa casa, dessa família, se tem estímulo, se não tem, se os pais conversam, né? Porque primeira coisa que a gente tem que entender é, para falar, eu tenho que ouvir, né? Então, a fala nada mais é do que uma repetição, é uma imitação da fala do pai e da mãe, dessa família, desse contexto. Se eu ouço Do português, cuidador, de quem fica do com a cuidador, criança. não importa, né? Se estou no Brasil, eu falo português, a gente vai imitar o som do português. Se você estiver na Alemanha e falar, essa família falar alemão, a gente vai imitar o som dessa língua né, alemã. Então, primeira coisa é a imitação. A gente pensa assim, poxa, se a principal entrada, né, principal via de acesso à imitação, que é o ouvido, como que está a audição dessa criança? Né? Será que ela ouve, ela não ouve? Qual é a idade? Tá? Então, se a gente lembrar aqui da carteirinha de desenvolvimento da criança, de vacinação, né, aquela carteirinha que a criança recebe, atrás dela tem alguns marcos neuropsicomotores. O que é isso? Significa que, de acordo com cada idade, de 0 a 2 meses, de 3 a 6, de 6 a 9, o que é o esperado para esse cérebro, para essa criança realizar. Então, desde balbuciar, tentar imitar, sentar, ficar durinha, segurar o pescoço, né? Começar a caminhar, começar a falar as primeiras palavrinhas. Então, lá atrás tem o que é o esperado para 6 meses. Então, a criança, o bebê, ela vai começar a balbuciar, olhar para a boca da mãe, do pai, tentar imitar esse barulho, se comunicar a partir dos 4 meses, né? Então, se é uma criança que ela faz contato visual com você, ela olha para essa mãe, então essa mãe ela já tem condições de avaliar se a criança está interagindo com ela. Por quê? Seja na amamentação de mama, né, um aleitamento materno Ou na natural, mamadeira. ou na mamadeira, a criança está aqui no colo, né, e ela está fazendo um contato visual com essa criança, tá? E essa criança está olhando para ela. E ela olha, ela nina, ela calma, ela dorme, e ela está interagindo emocionalmente com essa mãe ou com quem está cuidando dela. E aí os primeiros estímulos, né, sempre vão ser através da imitação, né? Então, um barulho, um som, um ninar, uma musiquinha, ela vai tentar imitar essa boca, né, desse cuidador para imitar, para fazer o mesmo som. Então, o esperado já é ela começar a brrr, né, fazer barulhinho com a boca, olhar para a mãe, chamar, dar risada, interagir. Se a gente pensa num cérebro, numa criança que não fala, e a gente começa a fazer uma avaliação se ela tem algum transtorno ou não, do porquê desse atraso de fala, a gente já começa a colher alguns sinais, que essa família vai falar assim, ah, mas ele não olhava muito para mim. Era uma criança mais molinha, uma criança que não interagia, né? Era uma criança que ficava no mundinho dele. Então a gente já começa já a colher mais informações sobre o histórico dessa criança, né? E eu acho que a experiência que eu tenho, você também deve ter muito disso, nunca vem um atraso só nos marcos isolado. Sempre vem acompanhado com outros atrasos juntos, né? Sim. Dificilmente vai vir, ele só pulou de engatinhar. Não, vem vindo outras coisas. Quando a gente começa a pesquisar, né, a perguntar, né, por isso que é importante ter riqueza de uma anamnese, né, da gente tentar entender o histórico todo. E por que a fono vai pensar e vai perguntar sobre o sentar, sobre o falar, sobre o caminhar, sobre quando que engatinhou, quando sentou? Por quê?
a fala, ela vem em conjunto com todos os outros marcos de desenvolvimento, né? Neurológicos, motores. Quando a gente fala de motor, é marcha, caminhada, chuta bola, se sentou, se não sentou, se era mais molinho, não era mais molinho, para entender o sistema nervoso central dessa criança, né? Se eu falo de fala e cérebro, aonde que o centro de fala ele está? No nosso cérebro, na parte frontal e mais pro meio da cabeça. E todas as outras áreas, elas têm que estar interligadas. Então, a área do foco, da memória de atenção está aqui na frente, a audição está no lobo parietal, o controle de postura, de equilíbrio está aqui atrás. Então, para eu entender de uma parte do cérebro, eu pergunto e preciso saber de todos. De todos, porque é tudo interligado. Está tudo interligado. Né? O hemisfério cerebral, né, o cérebro da gente, ele tem que estar integrado em todas as outras áreas para a gente entender qual a habilidade, qual a dificuldade. E o mais importante é, quando a gente vai descobrindo, o mais legal da reabilitação é eu descobrir mais rápido, eu conseguir entender aonde eu vou, né, direto ao ponto. Qual que é a dificuldade que essa criança tem? Muitas vezes ela está na família, ou na falta de estimulação. A gente não existe manual para sermos pais, né? Se tivesse, seria muito mais fácil. A gente sabe um pouco mais porque a gente estudou isso, né? Então, para eu ser mãe, deve ter sido um pouco mais fácil, porque tem uma bagagem aí para entender o desenvolvimento do filho, né? Mas para quem não é da área, né, viver só intuitivamente é complicado mesmo. Então, por isso que é importante essas reuniões, né, as lives, as entrevistas, para a gente poder falar um pouco sobre o que é o esperado, o que não é. Então, me perguntam muito, Dani, mas é possível diagnosticar um autismo lá atrás, já com uma criança de 1 ano? Sim. Lá atrás, ela já não apresentava contato visual, ela já ficava em estereotipia muitas vezes, ou ficava muito sozinha, fazia movimentos de mãos, né? Ficava, às vezes, empilhando um brinquedo. A mãe chama pelo nome, a criança não ouve. Tá, né? No mundo dela. Não chama atenção, né? Não tem intenção de se comunicar. Então, é possível sim, né? Eu falo que é mito essa coisa de não, você só pode diagnosticar autismo a partir dos 4 anos. Aí eu fico tão chocada que eu falo, meu Deus, esse cérebro está há 4 anos pedindo orientação e pedindo intervenção. E aí, por que eu vou esperar mais, né, desse cérebro, se eu posso estimular, deixar essa criança melhor, mais feliz, a família, né, estimulando essa criança, entendendo o que ela tem, porque quantas pessoas elas não têm acesso ao conhecimento e não conseguem entender, ou fica naquele achismo, não, eu acho que é normal, toda criança tem o tempo dela, né, então eu falo que é outro mito, não existe o tempo não, para a criança, o que é o esperado, né, para aquela faixa etária. Se eu deixo para lá, ela perde um tempo que é cérebro. Eu sempre falo, né? Esperar é perder é cérebro. A criança ela perde oportunidade de desenvolvimento e de melhorar e de reabilitar qualquer outra dificuldade. Né? Então não é para esperar, não. Tem que esperar o tempo da criança, não. E até a semana passada eu estava conversando, aí era com uma pedagoga, e a gente falou muito disso, assim, quando a gente fala de cérebro, a gente não pode esquecer que aquilo que não é utilizado, a gente tem as podas neurais nessa faixa Isso que eu ia etária. falar, mas eu não sabia se ia dar tempo. Né? Então, assim, se a gente não está utilizando, vai ter poda. E aí, depois, para reconstruir essa via, a dificuldade que não vai ser. Quem está aqui na live que não é da área, é importante a gente explicar o que é a poda. Primeiro, a poda é igual a poda de árvore, né? Quando a gente fala de poda neural, é que o cérebro ele está em desenvolvimento, seja na idade que for. Na fase de 3, 4 anos, esse cérebro, para ele dar um up, né, para ele continuar crescendo e aprender habilidades mais complexas, ele tem que se enxugar, ele tem que, fazer umas podas, fazer uns cortes nas regiões neurológicas, né, ali nas sinapses, fazer alguns armazenamentos, né, coloca numa caixinha, coloca numa outra caixinha, para abrir espaço. O que não está sendo usado muito,
A o que gente está sendo vai usado, tirando. o que a gente não usou muito, a gente vai, coloca de ladinho ali, o que a gente usa mais vai continuar crescendo, Vai continuar crescendo. né? E Vai ter aí espaço para isso. vai ter espaço. E como o cérebro ele precisa de espaço, porque aí vai vir a questão da linguagem escrita, alfabetização, demandas neurológicas de comportamento, de motricidade fina e grossa, né? O De cérebro precisa de, regulação. né? Ele precisa de espaço. E aí vem a poda neural. Poda neural justamente vai acontecer, todos nós passamos, né, por uma poda para abrir espaço para um novo. Se alguma criança tem algum transtorno, seja autismo, TDAH, TOD, dislexia, TEPAC, processamento auditivo, esse cérebro ele já tem uma tendência a sofrer um pouco mais com a poda. Então a criança vai passar por uma poda, ok. Só que se eu tenho dificuldades em algumas habilidades, eu vou sofrer mais. E se aí você não tem estímulo nenhum, se eu não tenho terapia, se eu não tenho intervenção em Se eu relação estou à esperando o fala, tempo da se eu estou criança, esperando o tempo dela, além dela ter essa poda, ela vai perder habilidades que ela já tinha aprendido. Tem uma criança que vai ficar perdida no tempo, vai desaprender coisas que ela aprendeu. Então, nessa faixa etária, chega pra gente, né, Tati? Ah, meu filho falava e parou. Meu filho por isso comia que e é não tão come comum a mais, gente ouvir isso. né? Então, assim, é o que mais ouvimos, né? Meu filho fazia e não faz mais. Meu filho comia, deixou de comer. Meu filho comia, fazia e deixou de fazer, né? Falava e de uma hora para outra parou, né? Então, o que chega muito para fono é criança com 2 anos, não fala, não balbucia, não se comunica, não é? Muitas vezes não fala nada. Não é nem falar com troca fonêmica, né? Falar bola, falar pola. Não, não fala, não se comunica. E aí a gente fala assim, meu Deus, por onde eu vou começar? Né? Então a gente sempre encaminha primeiro para a gente ver a questão auditiva. Então, audiometria, né? Claro, de acordo com a idade, a gente vai pensar em que exame que a gente vai pedir, né? Não tem como eu pedir uma audiometria em cabine para uma criança de 2 anos. Então, daí a gente já vai para uma opção que é o BERA, que é um exame, né? Uma avaliação neurológica das vias auditivas, né? Desse cérebro, como estão, se elas estão íntegras ou não. E eu queria muito, Tati, aproveitar para que as pessoas deixassem de entrar no normal, sabe? Que é, não, mas ele ouve. Eu ouço muito aqui. Meu filho ouve. Então, não é questão de ouvir, é o quanto ouve, E o e o entender, quanto que né? ele ouve é o entender, que não é só ouvir e não achar nada. A gente não tem que achar. Quando a gente fala de filho ainda, não tem que achar nada, eu tenho que tentar entender. Eu tenho que procurar ajuda, não tenho que achar, né? Nada. Eu vou procurar um profissional da área, que é especialista nisso, né? Senão fica aquela coisa, não. Ah, minha avó lá do interior disse que é só fazer uma, um chá de alfafa e dar para o meu filho que não fala, que ele vai vir falar. Então, a gente começa a entrar dentro de um conhecimento que não é real, Vamos colocar né? um pintinho na boca da criança para ela falar. Gente, eu ouço direto, assim, olha, não, que a minha avó, você disse que é só colocar um pintinho piando na boca da criança que ela vai sair falando. Aí eu sempre falo, eu fecho o consultório, abro uma granja. E vou ganhar mais dinheiro abrindo uma granja, né? Porque é só colocar o pintinho para piar, né? E aí você fala assim, gente, peraí, eu fiz 4 anos integral numa faculdade, gastei uma fortuna de faculdade para estudar, para entender como tratar desse indivíduo, dessa família, para alguém vir falar para mim que é só colocar o pintinho para piar, né? Que piu! Aí, upa, ligou, nossa, E aconteceu tá um falando milagre. tudo. Aconteceu um milagre. Não foi a fono, foi o Não, pintinho. foi o pintinho. Eu já falei várias vezes, assim, em live, em Reels, né? Essas coisas de meme, que eu ia abrir uma granja, porque vou ganhar mais, né? Toda criança que chegar aqui, eu falo, não, E socorro, menos não. trabalho, não vai ter tanto que estudar tanto na sua Eu, vida. não, não precisa Se estudar dedicar nada, não tanto. precisa estudar nada, não, imagina. Então, assim, a gente entra nessa seara, né? Que é a falta de conhecimento de o que realmente é esperado, né? Então, vamos entrar nessa seara agora, né? Que é o esperado.
A criança de 4 a 6 meses, ela já começa a balbuciar, ela já começa a olhar para essa mãe, ela começa a interagir, faz cuspinho, quer imitar, balança todos os bracinhos, as perninhas, já quer interagir, já quer buscar brinquedinhos, né? Uma criança que está tentando sentar, né? O sono dela tá ali, né? Entre 3, 4 horas, uma mamada, né? Que é o esperado. E aí, de 6 para 9 meses, é uma criança que ela já dá aquele boom de desenvolvimento, né? Que ela já quer interagir, ela já senta, ela já tenta ficar em pé, já tenta ficar, né, em pé dentro do berço, que ela quer Já é uma sentar, criança que já não vai mais dormir tanto, vai querer não vai estar dormir tanto. mais ativa. Uma criança mais ativa, ela já brinca, né? Como é que é o brincar, né, dessa criança nessa idade? Ela brinca de mexer, de empurrar as coisinhas, né? Ouvir música, ela já entende já o que é uma dancinha, né? Ela já brinca com dadinhos, com bonequinhos, né? Já entende, já ouve barulho, já lateraliza. Então você faz um barulhinho aqui, ela vai olhar. Faz aqui, ela vai olhar. Então a gente já vê lateralidade, né, dela, o que ela ouve e não ouve. Ela já ouve, já identifica o latido do cachorro, do gato, quem é a voz do pai, da mãe, né? Já brinca assim, né? De tentar encaixar algumas peças, de tocar pianinho, né? Então, esse é um do que é o esperado para essa criança. Ela já é mais ativa, ela já quer fazer mais arte, né? Ela já quer fazer mais bagunça, já quer ir para o chão, né? Dança, né? Daquele jeitinho com aquela fraldinha, coisa mais bonitinha. Dos 9 para os 12 meses, né? Um ano, já é uma criança que já praticamente já está quase andando, né? Por volta dos 11 meses, 12 meses, já fica em pé, já engatinha, né? Já senta sozinho, já quer, já pede coisas, quer, né? Tenta falar com essa mãe, com a família. Então, o mamã, o papá já tenta aí uma comunicação, né? Claro que ela é crua, não é tão robusta, né? Como a gente articular, né? Falar palavras, né? Ela não vai conseguir. Porque Mas se o ela cérebro não tenta o tá... movimento, né? Ela tenta, ela já começa a imitar, né? Já tenta. Já tá na fase de comer uma comidinha igual de adulto, né? Já tá aí na inserção da alimentação. Já praticamente parou de mamar, ou às vezes mama só à noite, dorme a noite toda, né? Já percebe quando tá com xixi e cocô, né? Já fica incomodada, gosta de tomar banho, né? De brincar na água, tem os bichinhos, já identifica, né? Cadê a mamãe? Já quer brincar de esconder, já, né? Então são coisas que a gente consegue já perceber nessa idade. E dos 12 meses aos 18 meses já faz e já conversa, né? Quer, mamãe, pai, papá, nenê, dá, aqui, ete, ou né, já o esse, o fala ete. Tem algumas trocas fonéticas, né? Que é de trocas de palavrinhas. Fala palavras às vezes pela metade, ou fala só o início da palavrinha. Papai fala papá, nenê, dá, avó, quer, né? E a partir dos 18 meses vai até aí uns 2 anos, ele começa já a ter um repertório aí de 20 a 30 palavrinhas. 2 anos aos 3, quase 100 palavras, né? E Olha o o boom, boom, né? né? Então, quando a gente fala assim, meu filho tem 3, 4 anos e não fala, o quanto tempo já está defasado, né? O quanto tempo que ele deveria estar falando e fazendo frases, né, com 4 anos, uma média de 300 a 500 palavras, né? Eu já formo frases de 3 a 4 palavras. Então, se você for pensar numa criança que não fala, é muito atraso Muito. para uma criança de 4 anos, né? Que não fala nada, não se comunica, não presta atenção no que você está ouvindo, a gente chama pelo nome e não responde, né? Então, quantas informações a gente precisa entender para avaliar esse cérebro, né? E aí o trabalho nosso, muito mais
em conjunto, que é muito mais rico, né, muito mais legal, você vai destrinchar tudo que esse cérebro tem, o que não tem, o que não está interligado, o que está interligado, quais são as habilidades que essa criança tem, que é maravilhoso ter, o que está faltando ali para estimular. E aí, a hora que você vem né, da sua avaliação e fala assim para a fono, olha, esse cérebro ele não está interligado, né? Tem áreas mais ativas, áreas menos ativas, tem um comportamento que às vezes está legal, às vezes não tá ok. A parte de atenção, de foco, de memória, tal. E aí para fono, a gente vem como se fosse assim, opa, tem um presente aqui, né? Eu já sei o que eu preciso fazer, qual estratégia aplicar nessa criança, né? Quando ela vem da neuropsico. Então você destrincha esse cérebro e para mim já chega assim, olha, não tá legal. Esse lado aqui não tá comunicando com esse aqui, né? E tantas habilidades que não estão funcionando. E aí você colocou muito bem todos os marcos aí, desde lá dos 4 meses, e é importante a gente retomar, que eu acho que é, para mim, o que as pessoas têm que sair daqui hoje com isso muito claro, assim. Eu não preciso esperar chegar nos 4 anos e não estar falando nada. Ele já teve um atraso ali, não balbuciou. Já está tendo umas dificuldades ali, não tá, já chegou lá no 1 ano e 8 meses, não está conseguindo falar palavras soltas. Eu não preciso ficar esperando. Eu posso procurar essa fono Ah, imediatamente. para ontem. Porque a estimulação é fundamental. E assim as pessoas falam, mas estimulação, né? Como eu vou estimular a fala do meu filho? Como a fono trabalha, né? Temos uma criança. Qual que é a via de acesso que a gente tem com uma criança? Na brincadeira, né? Seja no chão, aqui no consultório, seja no tatame, seja numa mesinha, seja num desenho, de acordo com a idade dela, seja numa brincadeira, né? Porque eu vou avaliar, Tati, o desenvolvimento neuropsicomotor dela. Aquilo que a gente conversou, o que é o esperado para aquela faixa etária. Então, quando chega uma criança que não fala aqui, eu já vou aplicar vários protocolos para entender o que ela faz ou o que ela não faz, se está de Que acordo com a idade dela. E aí, dentro dessa avaliação, eu já pego essa mãe e esse pai, falo, vocês sabem o que vocês têm de brinquedo em casa? Qual que é o ambiente da criança? Ele fica muito no tablet, no celular, na TV? Ele interage? Vocês brincam com ele? Porque a criança ela vai falar porque ela vai ouvir. A imitação é o diálogo dos pais. Ela precisa imitar, ela precisa entender que ela precisa se comunicar. Então, vocês fazem tudo por ela? Ah, eu faço tudo. Aí entra a orientação. Qual brinquedo? Qual o momento de estimular? Quanto tempo você fica com seu filho brincando? Né? Que atividades vocês fazem ao ar livre? Ele pedala, ele chuta a bola, ele corre, como que é? Aí você começa a colher informações, né? Ah, meu filho ele cai muito. Não, ele não pedala, ele não anda de bicicleta, ele não interage com outras crianças. E aí a gente vai colhendo informação para fazer parte do entendimento dessa criança, né? É o que ele tem, por que não fala, da onde veio, como começou, qual que é a estratégia que eu preciso fazer agora, né? Então, a gente não faz nenhum tratamento, não dá para a gente fazer um tratamento único, exclusivo, não, eu sou a fono sozinha, eu vou lá e vou fazer. Isso é fake news, né? A gente precisa encaminhar, precisa pedir exame de audição, encaminha para o otorrino, né? Precisa de avaliações da neuropsicóloga, faço reuniões com a escola para entender como é que é essa criança, qual a idade dela. Ela está numa creche, ela está numa escolinha, ela está num pré da vida, né? Num jardim, ou já é uma criança no primeiro ano fundamental, né? E aí a gente vai colhendo as informações desde a gestação para entender qual é o ambiente dela. Ah, não, é uma avó que toma conta, mas faz tudo por ela, não pede, não precisa nem pedir.
Aí eu falo, gente, ela não vai falar. Se não A criança precisa pensou, já tá lá na mão dela. se comunicar, eu não preciso falar nada, né? Eu tenho tudo, eu não preciso apontar, eu não preciso pedir, né? Então, um protocolo que eu uso muito aqui de estimulação e avaliação é o Denver, né? Principalmente se essa criança tem algum transtorno, até porque eu preciso saber quais as habilidades que ela não tem, o que é o esperado para aquela faixa etária. Então, a gente não trabalha sozinho, né? A gente tem que encaminhar, tem que entender, acolher essa família. Essa família também não sabe o que O que fazer, como fazer? fazer, né? E aí, em posse do entendimento de como que é essa criança, aí vem a intervenção, vem a terapia, vem as orientações familiares, vem os exercícios que eu passo sempre coisa para fazer para casa. Então, se eu preciso que essa criança ganhe movimento de pinça, porque ela precisa ganhar mais força na mãozinha, para lá na frente escrever, fechar o zíper, né? Então, são exercícios como se fosse um planejamento mesmo semanal que eu dou para essa família, para ela fazer em casa. Então, o que, que eu espero dessa família? Eu preciso de ajuda. Então, só vir aqui não vai Até porque, acontecer. assim, muitas, assim, eu acho que deve ser mais ou menos como na psicologia, você não consegue ficar muitas horas com essa criança, né? Eu, por Não, a exemplo, gente aqui fica na uma hora, psicologia, às uma vezes, vez por semanal. semana, 50 minutos, uma hora. Então, assim, é pouco demais. A gente É, precisa que vai além do consultório, né? daí Então, imagina, né? Uma hora por semana. Essa a família fica família 24 precisa. horas por dia, né, com essa criança. Então, se eu não mostrar para essa família a necessidade de eu tê-los junto comigo, né? Todo mundo aqui em prol do filho de vocês, né? Eu sempre falo, o mais importante é vocês estarem conscientes do que é importante fazer agora. Então, eu preciso que o filho de vocês tenha um boom de desenvolvimento ou fale tantas palavras daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então, eu trabalho com metas muito curtas, né? Objetivos a curto prazo, até porque para a gente ver se a estratégia está dando certo ou não. Se vai funcionar ou não vai, se eu estou no caminho certo ou não. E a hora que essa família ela começa semanalmente, o olhinho brilhando, né? Vem uma mãe relatando, vem o pai e tal. Não, ele começou a apontar e começou a pedir e começou a encaixar. Agora eu falo, ele começa a tentando soltar uma palavrinha. E aí, quando você tem meta a curto prazo, eles já começam a entender como é gostoso e as coisas acontecem rapidamente. Né? E eu falo, gente, eu devo isso a vocês, eu só orientei, né? Eu só dei o caminho das pedras, vocês que estão conseguindo tudo isso. Então, reuniões mensais, né, com essa família, de acordo com a demanda da criança, né, a escola, quem são os profissionais que estão junto ou não, se eu estou sozinha só nesse caso. Então, acho que o acolhimento, orientar essa família, sabe? Pegar essa família no colo. Falar, olha, tô Porque aqui, a família também vem desesperada, a bem família não vem desesperado, sabendo o que fazer. bem desesperado. E eles precisam de colo, né? Então, saber que aqui é um ambiente seguro, confortável, que eles podem contar comigo, né? Que eu também muitas vezes falo, ó, gente, eu tô formada há 27 anos, mas a gente cada vez mais você não sabe, não sei, né? A gente tenta saber das coisas, a gente vai atrás do conhecimento, mas muitas vezes a gente também não sabe o que está acontecendo, né? Tem tantas coisas acontecendo no mundo hoje, né, Tati, de síndromes novas, de questões diferentes, às vezes diagnósticos que a gente não consegue fechar, né? A criança pontua para tanta coisa e para tanto Só transtorno e a gente não consegue fechar diagnóstico. Fica, às Ou vezes, então você faz intervenções e não anda. Você fala, era para estar andando. Se era tá para estar fazendo andando. todo mundo ali o movimento certinho e não tá andando, tem algo a mais e a gente não consegue identificar. Acho que é a gente jogar limpo, sempre, sabe? Com essa família, olha, eu preciso disso. Eu preciso que ele faça isso daqui 1 mês. Eu preciso, para que a gente possa pensar aí no diagnóstico, no desenvolvimento, numa outra estratégia, né? Então, a hora que eles entendem e têm consciência do que está acontecendo, que ali não está legal, né? Que não é normal ter 4 anos e não falar, 5 anos e não falar. Recebi um tempo atrás uma criança com 6 anos que não fala.
né? E aí, essa família, ela relata que quantos médicos ela foi, ou quantos pediatras que falaram que era só esperar, né? E eu acho, assim, eu fico muito triste, porque às vezes eu perco até a fala, sabe? Eu não sei, às vezes, nem o que falar para essa família. E como orientar esse profissional, né? O pediatra, que é o primeiro médico nessa que essa família tem que ter de confiança. E aí você ouve né, dessa categoria da medicina, da pediatria, dizer que tem que esperar. Então, eu fico realmente triste, né? Eu faço muita, Tati, eu faço muita parceria, faço lives, dou aula para neuropediatras lá de Brasília. Fiquei até receosa um tempo atrás, de quando me convidaram, né, uns 2 anos atrás. Falei, gente, eu sou uma mísera mortal fono. Eu vou falar para neuropediatras, não vou falar de jeito nenhum, né? Mas eu falei, gente, o que que eu vou falar? Vou falar sobre a fono, vou falar sobre fala, sobre o que é o esperado, quando encaminhar para fono, quando não encaminhar. E a aula, ela foi num desenrolar, assim, que eu via que eles não sabiam muito mais do que eu. E a gente sabe, foi numa profundidade de falar de transtorno de cérebro, de protocolo, de avaliação, o que que a fono faz, o que que a fono não faz, que eu acabo sendo chamada, assim, anualmente para dar aula para esse pessoal lá da Universidade de Brasília, né, da neuropediatria. E eles humildemente falam assim, Dani, a gente não sabia nada disso. A gente não sabia Porque nada. eu acho que no fundo, Dani, é muito disso, assim, quando a gente fala do trabalho, que a gente precisa de um do outro, a gente precisa encaminhar, a gente precisa indicar, lógico, a gente estuda, eu sei um pouco de linguagem, então eu sei o que eu tenho que Uhum. esperar desse babosear, mas o profundo eu não consigo me aprofundar, porque É, é muita coisa, né? Então, assim, eu vou avaliar muito a linguagem, avalia a linguagem? Avalio, mas o superficial. Se eu vejo que, olha, tá com um problema sério de fono aqui, eu não vou medir esforço, eu vou falar, preciso de uma fono junto comigo. Porque sim, eu não vou ter. A gente tem que, eu acho que, como profissional da área da saúde, isso é muito importante, assim. A gente tem que saber onde é o nosso limite. Porque a é, gente tem um papel dentro do consultório que é muito sério. O poder da nossa fala é. é muito sério na vida né, aqui Essa no caso que a gente família, está né? falando da criança, é muito sério, porque a família assume aquilo como uma verdade. Então, se um médico pediatra, que é o que acompanha, né, tá falando para a família, não, você pode esperar, ainda tá em tempo, tá normal, é Uhum, óbvio que essa família, se ela confia naquele médico, ela vai esperar, né? E claro, esse esperar é muito complicado, porque a gente está falando de um serzinho que poderia estar se desenvolvendo, que poderia estar sim, avançando em várias coisas e a gente vê que só está regredindo. É muito triste. é, é sim. E a posição que a gente está aqui no consultório, né, de uma pessoa com referência, né, que essa família ela conta com a gente, né, ela tá apostando ali a confiança do filho dela. Então eu acho muito sério isso. Quando a gente assume uma postura de falar, eu sou fonoaudióloga, eu estou aqui para te ajudar nessa questão, né, da comunicação, do neurodesenvolvimento, o que for, mas essa família ela conta com a gente. E o fato de eu ou ter ego demais, ou eu não ter conhecimento, não encaminhar, não pontuar, não orientar, não, né? Isso é muito sério. É. Essa família está contando com a gente. Porque você pode ser mais um que está atrasando mais ainda, né? Sim. E eles contam, eles esperam. Então, assim, hoje, graças a Deus, né, dentro de uma carreira sólida, eu fico feliz que as pessoas falam assim, Dani, o que que você faria? O que você falar, eu vou fazer. Então, graças a Deus, eu consegui chegar nesse ponto da minha vida. Que é, nossa, não, Dani, eu confio em você. Então, ter a confiança das pessoas, né? É uma coisa que a gente tem que prezar muito. É uma pérola, né? Não sei nem usar que palavra usar. É muito sério, né? É muito.
é a vida daquela criança, daquela família, e a confiança, para mim, acho que é o principal, a cereja do bolo, assim, né? A confiança. Então, você é referência para essa família, tá contando com você. E a partir do momento que você quebra essa confiança, é difícil você Ah, não colar de constrói novo, mais, né? né? Aí não É dá, muito né? difícil. Esquece. Então, a gente está numa situação que é muito sério, né? Você acolher essa família, você olhar para essa família toda e falar, olha, então, eu preciso, vou encaminhar você para neuropsico, vou encaminhar você para terapia. Muitas vezes eu falo, olha, tô aqui como fono do seu filho, mas você precisa se cuidar, né? Para essa mãe, muitas vezes que tem um filho com autismo, você precisa se cuidar, né? Então, ter esse olhar cuidadoso, essa escuta, né, ativa, de ouvir essa família, a dor dessa pessoa, dessa mãe, né? E abraçar isso, e acolher, e orientar, isso não tem preço, né? Porque daí, por isso que eu chego em casa depois, brincar com a minha filha, fazer, né, ter a minha vida da Dani, né? Isso não tem preço, né? Você fala, nossa, eu fiz a minha parte hoje, graças a Deus, deu tudo certo, dei o meu melhor, né? E eu acho que essa é a sensação, assim. Eu falo muito disso aqui, sempre quando eu tenho oportunidade eu falo isso. Cada paciente que chega aqui, e eu pontuo muito isso para as famílias, assim, eu vou receber essa criança e eu vou tratar essa criança como se fosse o meu filho. Porque É, realmente é isso, é assim, sim, é como eu gostaria de quando eu chego em um consultório médico, quando eu chego com um profissional da saúde, que é como eu quero que meu filho seja tratado, né? Porque eu acho que para um pai e para uma mãe não tem de algo mais valioso do que o seu filho. Né? Então, assim, você já está passando por dificuldades, porque quando você chega num profissional desse, né, numa fono, numa psicóloga, é porque você já tentou de várias maneiras e você não tem meios, você não sim. sabe mais o que fazer. Então, se esse profissional ele não te acolhe, ele não tem esse olhar com cuidado, que é o que você está falando, de orientar, de encaminhar. E até para a gente encaminhar, eu acho que a gente tem perfis, assim, né? Então, eu brinco que, assim, eu sempre. É muito legal isso, porque aparece no meu caminho profissionais que pensam igual a mim, que eu falo que tem o brilho no olhar, que Aham, faz por amor. é, Lógico, dinheiro a gente precisa, todo mundo precisa, mas não é só o dinheiro. Ama aquilo que faz. Então, é. é, vai indo ali ó, com a família de pedrinha por pedrinha, a gente vai construindo. E aí, quando a gente consegue dar alta para o paciente, porque as pessoas acham, não gosta de dar alta. Nossa, quando eu dou alta, eu sei que o meu dever foi cumprido, que eu consegui. Olha que coisa mais maravilhosa. Tem uma fala que eu uso muito, que eu ouvi muito, na verdade, né, em 27 anos, que não, fonoaudiologia é uma coisa, é uma terapia subjetiva. Você entra na fono, você não sai nunca mais, né? Você vai ficar anos lá, ou questões de fono apenas fala, né? Então, hoje a gente falando em 16 áreas da fonoaudiologia, seja de reabilitação de idosos, seja de deglutição, seja de apneia, de ouvido, de cérebro, né? A fono, né, ela cresceu tanto em áreas e você chega e fala assim, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu sempre falo, eu não sei ser outra coisa nessa vida que não seja ser fonoaudióloga. Porque eu não sei, eu não vejo graça mais em nada, né? Eu nasci para isso. E as pessoas contam com isso, né? Com esse amor. E saber que quantas vezes essa família ela pediu ajuda ou passou por um profissional que não é tão apto, né? Não tem tanta habilidade, experiência. Isso me deixa, sabe, pensando agora em qualidade de ensino, instituições agora com EAD, né? Fazendo fono EAD, eu fico com o cabelo em pé, né? Porque se Fono pode estar ficou em EAD? ficou, ficou, ficou. Gente, é uma dor no coração, não Gente, na dá? época que eu fiz a PUC aqui em Perdizes, né? Aqui na Monte Alegre.
eu fazia 3 turnos. Eu fazia fono na PUC durante 4 anos, no período da manhã, da tarde e da noite. Eu conhecia todo mundo de todos os cursos, porque eu ficava o dia inteiro, quase morava na faculdade, né? E aí a gente tinha a clínica escola da Verdic, lá na Vila Mariana. Tive muita vivência, né? Tive muita experiência e saí com 21 anos, sem saber nada da vida, né? Pensando o que eu ia fazer da minha vida. Imagina agora, né? E que as pessoas elas não têm conhecimento. Não tem. E vou dar só uma palhinha aqui numa coisa que a gente também precisa falar para as pessoas, que é saúde pública isso, né? Existe o teste da linguinha. O teste da linguinha é um teste realizado na maternidade quando a criança nasce. E geralmente é a fono que faz, né, da maternidade, que ela vai avaliar o freio da língua, tá? Eu recebi, há um tempinho atrás, um menino de 8 anos com freio de língua curto. E ele já tinha passado por 4 fonos. Então, assim, ó, a gente está falando de um teste, só para eu entender, que foi feito lá na maternidade, quando o bebezinho nasceu. É, Você recebe um menino com 8 anos. Então, assim, ele não foi feito ou não viram que a língua estava amarrada, curta. Aí você vai pegar a história dessa criança, ele não mamou, ele engasgava, essa língua não se movimentava, ele como que ele vai fala. falar? Ele não vai. E assim, eu falo, meu Deus, Jesus, a fono, o objeto dela é, no mínimo, a face, a boca, a língua. Ninguém viu? Aí a mãe falou assim, doutora, você tem certeza? Eu falo, minha filha, deixa eu te mostrar, vem cá. Aí vai lá, põe a língua, mostra a língua, né? Vê o que tá esquisitíssimo, tá tudo preso, amarrado. Aí eu falo, Jesus, como que ninguém viu, né? Então, eu sempre falo, gente, fala sobre a fonologia, fala sobre a língua, fala sobre deglutição, fala sobre audição, que é o esperado. É porque as pessoas não fazem o que elas têm que fazer. Ou passou batido e ninguém viu, né? E aí, por quantas pessoas que essa família procurou, né? Essa mãe, ela foi atrás. E aí eu falei, não, olha, seguinte, vou encaminhar para uma amigona minha, odontopediatra, que trabalha com laser, ele vai ter que cortar esse freio, porque essa linguinha dele não mexe. Que E qual que é o poderia ter seguinte? cortado lá na frente, quando ainda, eu acho que eu posso estar falando uma grande bobagem, você que é especialista aqui, que deve ser mais molinho, que deve ser muito mais Mais fácil uma fácil, recuperação. mais fácil. Então é isso, assim, a gente vai um dia de cada vez, respira, encaminha, vê, faz. Encaminhei, menino, nossa, acho que ele fez terapia comigo 40 dias, 2 meses depois, a mais, para voltar a falar, né? Bonitinho, porque não foi só soltar o piquezinho no freio da língua, né? Foi depois reaprender, né, a usar essa língua, porque ficou 8 Porque é anos com uma essa língua língua. completamente diferente. É, O aqui tem o pediatra Fernando, né? também poderia ter observado isto Claro, era neste só pegar caso uma da criança de 8 espátula, anos. uma espátula lá, avaliando a garganta, né? É ter visto essa língua, né? Você sabe, é, assim, é uma outra situação, mas eu passei por isso com o pediatra, com o meu filho. O meu filho ele foi gerado durante toda a gestação sentado. Então, quando eu saí da maternidade, eu já saí sabendo que eu precisava avaliar ele quadril e joelho, porque ele foi um bebê que foi gerado sentado. Então, eu saí da maternidade com essa orientação. 2 dias depois que eu estava em casa, fui para consulta com a pediatra, Uhum. né? Pediatra. Uma consulta que não foi rápida. Não vou falar assim para você, foi uma consulta de plano. Não, foi uma consulta particular. Paguei por esta consulta. Fiquei Uhum. mais de hora dentro do consultório. Falei para a médica, falei, olha, saí com relatório da maternidade, né? Falando que ele tinha sido gerado sentado, que nasceu tal. Entreguei o relatório. Ela vira para mim e fala assim: não, não tem que se preocupar isso agora. Mais pra frente só.
Mãe de primeira viagem. Se a pediatra está me falando que eu não preciso me preocupar com isso, quem sou eu que vou me preocupar, né? Claro. Não vou me preocupar. Fui para casa, feliz e contente. Aí volta na consulta. Tudo bem, lindo, maravilhoso. Eu acho que quando meu filho estava com 3 meses, acho que é isso, Dani, porque eu acho que coisas ruins a gente até apaga, né? Apaga. Graças a Deus. Eu vou numa consulta de rotina, tudo indo super bem. Eu viro para ele e falo assim, doutora, quando eu vou ter que, né, avaliar? Porque lembra, ele estava com relatório. Como assim, você não viu ainda? Você já tinha que ter visto. Você reza para o seu filho não ter nenhum problema, porque se tiver, a culpa é sua. O quê? Aí, eu saí de lá, ela falou assim, você precisa fazer um raio-x e procurar um ortopedista para ontem. Dani, o meu mundo, Gente, é sério, nessa hora a gente dá vontade de, né, assim, sair correndo. abriu-se o chão e eu falei, eu sou a pior mãe da face da terra. Como isso foi acontecer? Eu saí do consultório dela e fui, assim, ligando para tudo quanto é clínica para mim conseguir um ortopedista e a ultrassonografia, os exames que eu precisava fazer, assim, no mesmo dia. Aí você vai fazer o exame, as pessoas, ninguém te acolhe. Você é a culpada, você é a pior mãe da face da terra. Foi isso que eu ouvi de todos. Mas você não lembrou ela que disse? Lembrei, e ela falou: imagina, jamais teria falado isso para você. Jesus. Ai, Eu que eu triste. com o negócio dela na mão, falando. Todos os profissionais que eu passava, eles falavam para mim: olha, você tem fé, então você reza para o seu filho não ter nada. Porque se ele tiver agora, ele vai ter que usar um gesso que é do pé até o quadril durante meses. Não, vai ser uma dificuldade. Isso você não precisa de cirurgia, né, mãe? Dani, eu saía cada vez que eu fazia um exame, eu saía Chorando. mais angustiada ainda, assim. Até que chegamos no ortopedista com todos aqueles resultados de exame. Graças a Deus não tinha nada. Mas olha a angústia e o sentimento de culpa. De uma coisa que não era minha, porque eu falei com ela inúmeras vezes. Gente, eu vou ter que carregar meu celular que ele não carregou. Não vai cair em cima de vocês. Então o profissional ele tem um peso muito grande. Tem. Vocês estão me vendo? Tô te vendo. Tá O medo tudo. de cair, gente. O som e a imagem tá bom ainda. O medo de desligar, imagina, desligar a live. Mas, Tati, eu acho que a gente tem que marcar com recorrência, sabe? Esses encontros, porque é caráter de saúde pública, né? De orientação para essas famílias, né? Falar sobre criança, sobre o mundo infantil, sobre a necessidade de contato, de vínculo, né? De acolhimento. Os testes que as crianças elas têm que fazer, né, no tempo certo. Então, assim, é muito assunto para a gente falar, né, em uma hora aí. Ô, Dani, quando a gente pensa na família estimular, o que essa família pode fazer para estimular? Para a gente fechar assim. O que você acha? Primeiramente, acolhimento, carinho, tato, contato visual, olhar para a criança, olhar para esse filho, interagir, né? A fala ela vai vir de acordo com a estimulação que eu falo de imitação, né? De diálogo, né? De tempo com essa criança, de sentar com ela no chão, de ir atrás de um brinquedinho, de conversar, de ouvir música, de interagir, né? Falar com essa criança, ouvir essa criança, dar um colo, né? O dar um colo também limites, né? O não é fundamental, frustrar essa criança é fundamental para a gente conseguir preparar ela para a vida, né? Ouvir essa criança e essa criança ela precisa de espaço na vida dos pais, né?
E é o que eu recebo muito e ouço, é que não existe mais esse tempo saudável de interação com o filho. Nós entendemos, assim, a gente está aqui 9 horas da noite, a gente também tem filho, né? Estamos aqui agora. Mas qual que é o tempo de qualidade que eu tenho com minha filha, né? O que que eu ouço ela? Eu ouço ela? Eu estou para ela? Eu estou E quando a inteira gente fala ouvindo ela? ouvir, não é só ouvir fazendo outras coisas, é estar Ouvir. ali Está presente para ela, presente. Estou aqui para disponível, você, né? Ali no disponível. olhar. Disponível. Dar um colinho, dar um afago, conversar, perguntar como é que foi o dia, um brinquedo legal, um jogo legal. E assim, a vida da gente é corrida, mas meia horinha, né? Para você brincar com o bebê, para você sentar no chão, para você ouvir seu filho, para você ver o dia, né? Sentir o cheirinho daquela cabeça, né? De, assim, nossa, eu amo sentir o cheiro da minha filha. Perguntar como é que ela está, como é que foi o dia dela, como é que, né? Como é que foi, o que que fez, o que que ela fez, o que que fez ela mais feliz hoje, né? Como é que foi o dia dela? Brincar, jogar, coisa que ninguém mais usa, né? Jogos infantis, jogos de carta, Uno, encaixe, jogo da velha, né? Descobrir, memória, tanta coisa gostosa, né? Que a gente tem hoje, que tem na memória, né? Nossa, na infância. Trazer essas coisas que são simples. Eu não preciso comprar nada. Eu não preciso ir no shopping para deixar minha filha feliz. Eu só preciso estar presente, disponível para ela, né? Então E a não é criança, muito, né? Você não precisa estar o dia inteiro. não, não precisa. E quando eu falo isso para as famílias, parece que eu sou um ET. Oh, mas que mundo você vive? Não, eu tô vivo no mesmo mundo que o seu. A gente só precisa de um tempinho disponível para ouvir essa criança, né? E não é comprar nada para você tentar suprir a sua ausência, é estar ali. A criança ela quer coisas mais simples do que a gente imagina. Eles só querem estar ali, ou tendo um colo, um olhar, uma brincadeira, brincar de esconder. Eu ensino os pais a brincarem de esconder, de esconde-esconde, de pega ladrão, sabe? São coisas simples, eu não preciso comprar. Eu só preciso estar disponível. E aí, a hora que essa família está disponível, a criança ela voa, porque ela estava precisando desse estímulo. Claro, direcionado para uma profissional, que é da área, né, responsável, mas também para esses pais. Então, são coisas que você ensina desde. Eu falo, eu converso com essas mães, né, com os pais. Deixa o seu filho te ajudar em casa. A criança precisa, ela faz parte do desenvolvimento dela, te ajudar a arrumar a casa, colocar uma roupa para lavar, colocar uma roupa dentro da máquina, que é mó legal, né, em determinadas faixas etárias, separa a meia, ajuda. Você vai preparar o teu filho para a vida, né? Ajuda na cozinha, põe um banquinho lá, a criança com 2, 3 anos, 3 aninhos já consegue lavar a louça para ajudar a gente, ajudar, não que falo que é uma criança trabalhando, mas a gente já consegue trazer essa criança para a vida, né? E Para ela ela vai falar, estar feliz da vida porque ela vai estar junto do pai e da mãe. a As Vitória, minha filha, ela crianças só querem sempre estar presentes com os pais. É é, isso mesmo. é isso. Né? A alegria que a minha filha tinha da gente sempre, desde ela pequenininha. Ai, você ajudou a mamãe? Nossa, tô muito orgulhosa de você, filha. Você arrumou sua cama. Ela, daquele jeito, né? Que arrumava. Ai, mãe, olha, arrumei. Né? Ai, vamos fazer um bolo juntas? Vamos fazer alguma coisinha? Então, assim, pintar, desenhar não demanda dinheiro. Demanda disponibilidade. Meu coração tem que estar disponível para estar com a minha filha. E o que eu sempre deixo nas lives para as pessoas pensarem, né? O quanto que eu estou criando memórias afetivas nos meus filhos. O que a minha filha vai lembrar de mim? O que eu vou deixar para ela? Que eu vou Não deixar é de marca, herança, né? não é herança, né? Dinheiro, nada. É o que a minha mãe fez, o que eu lembro da minha mãe. Né? Hoje eu fiquei pensando no meu avô falecido, eu falei, poxa, eu não posso pensar, eu sinto o cheiro do mingau de aveia que ele fazia. Né? Então, assim, são essas memórias que ficam.
né, na nossa vida e a gente vai passar por herança para eles. E quantos nãos eu falei que foram fundamentais para criar caráter, né, para construir caráter. Quantas vezes eu passei a mão na cabeça dela e dei carinho e falo, olha, filha, desculpa, mas tá errado. Mamãe te ama, mas não é agora. Não vou, não posso, não dá para comprar, não dá para fazer. Então, isso é amor, né? Dentro da nossa sociedade, é amor e é disponibilidade, é tempo para você olhar para o seu filho e falar assim, poxa, você é o melhor bem que aconteceu na minha vida, né? E criar essas memórias. A vida é feita de memórias. É isso mesmo, Dani. Adorei. Vamos Amei. marcar. Acho que uma por mês é pouco. É muito gostoso, né? Porque a gente tem muita coisa para falar, a gente precisa passar muita informação, porque eu acho que através disso, é o que eu falo assim, sempre assim, não é fácil. Chegar num profissional, também não vamos menosprezar, gente. Chegar num profissional né, com toda a nossa bagagem, não é barato. Então, não é para qualquer família, não é para qualquer pessoa. Só que quando a gente faz esse tipo de serviço, a gente está É, levando informação e as pessoas falam, nossa, é aquilo, né? Então, assim, eu estou percebendo que, não balbuciou, então eu preciso procurar um profissional, eu vou ali, eu vou correr atrás, eu vou falar com o pediatra, eu vou falar, olha, não está indo, ele ainda está molinho, eu estou é, percebendo que não está fazendo um contato visual comigo quando eu estou amamentando. São pequenas coisinhas que a gente vai colocando e as pessoas vão tendo noção do que é. é Porque no dia a verdade. dia é exatamente o que você falou. Nenhum filho vem com um manual que fala, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não. É o nosso feeling, é o que a gente estuda, né? Lógico que a ciência ajuda muito, porque a gente vai colocando em prática mil coisas, a gente vai Sim, aprendendo, mas é com isso. é isso Então, aí. essas lives é muito importante para isso. Olha, eu amo ajudar, estou aqui à disposição para você. Você sabe disso. E eu acho que a gente tem que, estamos aqui para ajudar, se ajudar, ajudar as pessoas, trazer conhecimento, trazer aconchego, carinho, conforto, né, que nada como o entendimento, né, o porquê que meu filho não tem alguma coisa, no porquê que ele não fala, né, você trazer o teu coração no seu dia a dia, no trabalho, ajudando as pessoas da maneira que a gente consegue, né, o que é possível Isso. fazer. Eu acho que se a gente conseguir levar uma criança que está com dificuldade na linguagem, com dificuldade para falar, para procurar ajuda, Procurar a, a, ajuda. a nossa noite foi salva. Acabou, é por isso que eu saio daqui do consultório, todo dia eu falo, Deus, obrigada. Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por tantas pessoas que a gente ajudou, por tantas, né, por tanto, por Por estar fazer aqui a disponível, diferença, né? fazer a Na diferença na vida de vida das alguém. pessoas. É isso. É esse o nosso Dani. brilho no olhar, né, Tati? É isso, é isso. É É bem exatamente. isso. Não tem como esconder, né? Não. Eu falo que Amei muitas vezes eu saio com a carinha de cansada, mas o brilho o brilho. paga Não, tudo. cara de cansada parece que virou É eterno. face eterna. Mas feliz, com o coração em paz, né? Sempre. Fazendo o que a minha alma veio fazer aqui, é isso. Dani, um Beijo. beijo. Muito Fiquem com obrigada, Deus e viu? obrigada a vocês. Amei. Tchau. Beijo. Até a próxima.